Vamos à lista de material da nossa blusa. Aqui eu tô com um fio barroco, cor 7259. Essa cor aqui é o bronze, tá? É barroco 6. Tudo que eu vou usar nessa blusa é barroco 6, tá, gente? Então, vamos aqui. O porcelana, o 7684. Aqui eu tenho o 7727, que é o caqui, se eu não me engano. E tenho aqui o 5718, que é o verde militar. Além disso, né, gente, a gente precisa da nossa agulhinha de crochê. Eu vou estar utilizando nessa peça uma agulha de crochê 4,5, tá? Uma tesoura para cortar os nossos fios. Eu também gosto de deixar sempre perto uma agulha menor para me ajudar com os arremates e uma agulha de tapeceiro. Eu não tô com a minha, que achei a minha. Devia ter separado antes, né? Mas tá bom. Uma agulha de tapeceiro, dessas bem mais grossinhas aqui, tá vendo? E também gosto de estar utilizando a cola Pega Mil ou cola de tecido para a gente fazer aqui o final dos arremates de acabamento. Além desses materiais que a gente já vai usar, a gente vai precisar também de uma fita métrica, tá? Para confecção da nossa peça. Então, bora lá? Aqui eu trouxe o meu bonequinho para falar qual medida que a gente precisa para fazer essa peça. A medida principal para essa peça, gente, é a circunferência do busto, e a gente nem vai usar ela toda, porque a gente vai usar até aquele detalhezinho aqui, ó, perto da axila, tá? Pra tampar o busto aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que essa é a linha, né, do busto, até aqui assim, que é a medida que a gente precisa que tampe o seio, né, da pessoa. Então, você pode usar como base a circunferência do busto e dividir por 2, acrescentar mais 5 centímetros ali por garantia, dependendo do fio que você tá utilizando. Ou você pode simplesmente pedir aqui a medida da lateral do seio até a lateral do outro seio aqui do busto, de forma que cubra todo o busto. Então, tem essas duas formas de fazer a medida. E aqui, por via das dúvidas, eu acho interessante também pegar a medida do pescoço, dessa parte aqui do pescoço, né, até o início aqui do seio, né, ou até a base do seio, fica a critério de vocês. Pode ser até a base do seio, mais ou menos, porque a gente vai usar ela como base para saber se a gente vai deixar aqui retinho, ou se a gente vai deixar, a gente vai fazer reto, ou se a gente vai fazer um ajuste. Eu vou desenhar que vai ser mais fácil, se a gente vai fazer um ajustinho desse detalhe. Aqui, ó, eu vou pegar um lápis. Essa medida, na hora que você estiver confeccionando, que eu estou falando, que é essa medida aqui, daqui até a base do seio, até a base ou até a altura aqui antes de começar o seio, é importante para a gente saber se a gente vai fazer uma peça que vai ser um quadrado, assim, ou uma peça que vai ser um pouco retinha aqui e aí vai descer assim, tá? Porque tem essas duas formas. Isso vai depender muito do material. Porque aqui vai estar o centro da peça, tá? E esse centro da peça vai ser o centro até em cima, mais ou menos aqui. Eu vou estar utilizando essas medidas para poder ter uma noção do que vai ser necessário. Mas aí eu vou explicar ao longo do vídeo aí como que a gente vai fazer. Então, assim, pode ser que pro tamanho que você tá fazendo, dê pra ficar assim certinho, ó, só fazer o square. Esses tamanhos, para fazer o square certinho, ou quadrado certinho, costumam ser os tamanhos PP até um M, e que não tenha muito volume de seio, porque aí a peça vai ficar retinha, certinho. Quando tem um volume de seio maior, a gente precisa de fazer mais carreiras aqui, ó.
para poder tampar aqui a lateral do seio, tá? E não deixar a mostra e não ficar tão largo. Se a gente for aumentando, para quem tem um volume de seio maior, só for aumentando, essa parte aqui vai ficar larguinha, tá? Então, essa aqui é a diferença. Ao longo do vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu estou confeccionando para o meu tamanho. Provavelmente, a gente vai ter esse detalhezinho aqui, só acrescentando carreiras de lateral, que essas carreiras descem assim, né? Tá? E aqui fica um pouquinho reto no início. Então, agora a gente vai iniciar a nossa confecção. Então, vou começar aqui a nossa peça. Eu estou fazendo, gente, com barroco 6, mas vocês podem fazer com qualquer fio que vocês quiserem. A diferença é que vocês vão precisar de fazer mais carreiras, aí seguir na lógica da peça, ok? E aí, esse centro, ele vai ficar menor comparado a esse aqui, que a gente vai começar aquele square, que ele é uma flor, eu esqueci o nome dele, gente. Ao longo do vídeo vocês vão ver qual square é. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico. Eu gosto de trabalhar com um anel mágico, tá? Então, eu vou subir aqui 3 correntes, para equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente. No próximo, eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro do anel mágico. Opa. Vou fazer uma corrente. Volto no anel mágico e 2 pontos altos. Eu vou fazer isso aqui até eu completar 8 bloquinhos. Então, façam os bloquinhos de vocês, bloquinhos de 2 pontos separados por uma corrente. E aí, eu volto com vocês. Aqui, eu já fiz meus 8 bloquinhos, ó, separado por uma corrente. Vou fazer uma corrente. E aí, eu vou puxar aqui meu anel mágico, tá? E aí, eu gosto de vir bem aqui, ó, na cabecinha do ponto alto, tá? Sem ser na corrente. E fechar aqui com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou cortar o meu fio, que eu vou trocar de cor. Essa, como eu falei, foi a cor porcelana, tá? Então, eu vou jogar aqui pra trás, que aí depois eu vou arrematando. Eu gosto de puxar bem o miolinho, tá? Então, aqui, eu vou começar, eu gosto de começar, tá vendo onde que tá meu fio? Eu gosto de começar aqui, ó, no bloquinho de cá, bem próximo do... Gente, bem próximo do fio, né? Do fio que eu vou estar arrematando. Então, agora eu vou escolher a minha próxima cor, qual que eu vou utilizar. Ó, eu peguei aqui a cor cobre, tá? E aí, agora, eu vou fazer o nozinho corrediço, porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Venho aqui, bem próximo de onde tá o outro fio, ó. Aqui, tá vendo? Tá na agulha, vem aqui, jogo os fiozinhos pra cá e faço um ponto baixo. E uma corrente só pra dar a altura do ponto. Eu gosto de fazer assim, com uma corrente. Vocês podem subir com 3 correntes, ou fazer um ponto baixo mais 2 correntes, fica a critério de vocês. Porque aí vocês trabalham da forma que vocês costumam trabalhar. Eu gosto de fazer assim. Então, aqui foi um ponto alto, eu vou vir no mesmo espaço, vou fazer outro ponto alto. Aí, agora, eu vou estar fazendo novamente uma corrente e vou voltar no mesmo espaço. Deixa eu soltar um pouquinho esse fio aqui. E vou fazer mais 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer lequinhos, tá vendo? Aqui. Agora, eu vou passar de um espacinho de uma corrente pro outro, sem fazer corrente nenhuma. Então, aí eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos, vou fazer uma corrente e vou fazer 2 pontos altos. Eu faço com uma corrente, vocês podem, se vocês acharem, que tá muito fechado, que vocês estão não gostando, faça aqui uma separação de 2 correntes. E aí, agora, eu vou pro próximo espaço de uma corrente, novamente, eu vou fazer aqui o meu leque, separado aqui por uma corrente. Então, a gente vai fazer em cada daqueles espacinhos de uma corrente,
um lequezinho, né? Então, se a gente tem 8 espacinhos, a gente vai ter 8 leques aqui. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Aqui, ó, eu já fiz meus 8, ó, lequezinhos. Vou vir aqui, ó, como eu falei, eu gosto de vir já direto na cabecinha aqui do ponto. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E vou cortar meu fio, porque eu vou trocar de cor. Então, vou jogar para trás e depois a gente vai arrematando. Então, vamos começar a nossa próxima carreira. Aqui, eu já peguei essa cor aqui é a caqui. E agora, a gente vai trabalhar nos espacinhos aqui, tá? De uma corrente novamente. A diferença é que a gente vai fazer, eu vou subir aqui normal, igual eu fiz com as outras, tá? Com a outra carreira, um ponto baixo, uma corrente. A diferença é que cada espacinho desse, a gente vai fazer 7 pontos altos, tá? Deixa eu puxar meu fio aqui. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai pro próximo espaço de uma corrente. E aqui a gente vai fazer mais 7 pontos. Pontos altos, tá? 3. E aqui, a gente vai fazer os pontos até a gente alcançar aí todos os espacinhos, formando 8 pétalas. Tá? Então, eu vou fazer o meu e depois eu volto com vocês. Aqui eu já fiz, ó. E aí, eu vou fechar. Novamente, eu não fecho na corrente, eu fecho aqui na cabecinha. Porque assim, ó, fica como se fosse a cabecinha do ponto. Vou cortar. E aí, agora a gente vai pegar a nossa próxima cor, tá? Esse início aqui, gente, vai ser igual pra todo mundo, tá? Vai mudar a partir do momento que a gente começar as carreiras padrão do top, tá? Que essa aqui é a parte do centro do top. Aqui, pra vocês terem uma ideia, ó, no momento, estou com 10,5 aqui centímetros, mais ou menos. 10,5 mais ou menos, tá? Então, agora eu vou pegar o verde militar. E aí, vou trabalhar com ele. Aqui, eu já vou começar em um ponto diferente, tá? Fiz aqui meu nozinho. Em vez de começar bem aqui em ciminha desse ponto, eu vou começar aqui, ó, tá? Bem no meio do leque, aqui, ó. 1, 2, 3, esse é o 4 e fica mais 3 pra cá, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Essa carreira não tem segredo. Só tem um detalhe que vai mudar um pouquinho as coisas aqui. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, ó. Vou passar pro outro lado aqui da pétala. Antes de passar para esse outro lado da pétala, tá vendo aqui, ó? Esse espacinho aqui do leque de baixo, eu vou fazer aqui um ponto alto. Aí, você dá a altura conforme você precisa, ó. Vou fazer lá, dou a altura, dei a altura, e aí eu faço meu ponto alto, tá? E aí, eu venho aqui e vou fazer, ó, os pontos baixos. Se você, ai, não gostei, ficou meio largo, vem aqui, pega, desmancha, vai lá, e aí ajusta conforme você acha que precisa ir pro seu ponto, tá? O que vai definir aqui essa quantidade, ah, eu não quero pegar nesse espacinho, você pode pegar igual eu peguei no espaço, ou você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Sem pegar na cabecinha do ponto, pegar aqui embaixo, da altura, e aí você faz o ponto alto. Opa. Eu gostei mais assim, então vou deixar assim. Então, fiz meu ponto alto, vou vir aqui e vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Então, são 7 pontos baixos. Opa. Então,
aqui, ponto baixo em cima de ponto baixo. Chegou novamente aqui, vou fazer lá, ó, vou fazer um ponto alto. Então, vou laçar, vou lá embaixo, dou a altura, e aí eu finalizo o meu ponto alto. E aí, a gente vai seguir assim, até o final da carreira. Eu vou adiantar aqui o meu, e aí eu volto com vocês, ó, como que vai ficando. Aqui, ó, eu cheguei no meu último, pra terminar aqui, né, fiz meu último, e aí eu tenho que fazer meu último ponto, ó. Aqui eu fiz 4, tenho que fazer 3, tenho que fazer o ponto, tá? Então, aqui eu vou laçar, venho no centro, faço meu ponto, e aí, tá vendo? Daquele jeito que eu deixei a cabeça, ficou certinho a cabeça do ponto, tá vendo? Ó, fica certinho pra eu passar o fio ali por dentro do ponto baixíssimo, ó, tá vendo? Fica certinho. Então, aí eu passo. Então, fiz 1, 2 e 3. Finaliza aqui. Aqui a gente pode trabalhar com um ponto fake ou fechar com ponto baixíssimo. Nesse caso, eu vou trabalhar com um ponto fake, tá? Corto aqui meu fio, puxo aqui, venho aqui, ó, sem ser no primeiro, no segundo ponto baixo, passo o fio pra trás, volto bem aqui, nessa alcinha do meio, mas eu gosto de pegar essa alcinha de trás também, e passo meu fio aqui. Opa. Vamos dar uma ajustada. E aqui a gente finalizou a primeira parte aqui. Nossa peça. Tem vários fios aqui pra arrematar. Ah, tá ficando embabadada e tudo, mas, gente, é uma peça que a gente vai colocar isso aqui bem no centro. Então, isso aqui vai ajustar com o volume do seio e tudo. E a ideia é que a parte de baixo, ali, as laterais, fique mais bem embabadadinha, mais solta mesmo, tá? Mas aí você pode ir ajustando a sua, tipo, vai passando a mão. Depois também, se você quiser fazer blocagem, fica à vontade. Então, aqui agora a gente vai pegar outra cor e vou voltar aqui com o nosso porcelana e a gente vai começar a próxima carreira. Então, vamos aqui agora fazer a nossa próxima carreira. Essa carreira aqui é onde que a gente vai começar a fazer os detalhezinhos para ficar quadrado. E aqui a gente tem um esqueminha. Nesse primeiro ponto, ó, que tem 7 pontos, a gente não vai fazer nesse primeiro. Então, a gente vai vir aqui, vai fazer um ponto baixo. Aí, a gente vai fazer aqui mais 3 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, certo? Fiz esses 4 pontos baixos, eu vou fazer uma corrente. E aqui tá um segredo que toda vez nos cantos a gente vai pular 2. Então, aqui vai ser o primeiro canto. Então, eu vou pular 2 e eu vou fazer 2 pontos altos duplos fechados juntos, tá? Pra gente ter aí a altura que a gente precisa na peça. Pra fazer isso, a gente vai dar 2 laçadas, que é ponto alto duplo. Vou vir pular 2. No terceiro aqui, que é o do meio, tá vendo? Que é sempre esse do meio, eu vou fazer, ó, passo de baixo 2 uma vez, passo de baixo 2 uma vez. Aqui eu fecharia o ponto alto duplo, eu não vou fechar. Aí eu vou laçar mais 2 vezes e vou começar a fazer outro ponto alto duplo. Então, ó, passo de baixo 2, passo de baixo 2. Aqui seria pra fechar. Aí a gente vai fechar eles juntos, tá vendo? Vai fechar assim. Aí eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar no mesmo lugar e vou fazer de novo 2 pontos altos duplos, fechados juntos, tá? Ó, então, não fechei o ponto alto duplo, laço 2 vezes, vou vir aqui e vou começar meu outro, começar meu outro ponto alto duplo. Então, ficou 3 alcinhas, aí eu fecho todo mundo junto. Vou vir aqui, vou fazer uma corrente.
Aí, aqui, fiquem assim, ó. Do lado que a gente fizer esses lequinhos, a gente pulou 2 de um lado. Então, a gente vai pular 2 do outro, aqui, ó. Então, aqui 1, 2, aí eu vou vir no terceiro. Aí, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 e 4, ó. Que vai ficando assim. Se vocês acharem que 3 correntes foi pouca, volta e faz uma corrente a mais, 4, tá? Aqui, eu vou fazer meio ponto alto, tá? Em cima desse ponto aqui. Então, porque tá vendo que ele vai dando mais a altura. Tá vendo? Então, ó. Agora, ó, a gente pulou 2 aqui, fez 1, 2, 3, 4, e fez 1. Peraí que eu pulei um a mais. Peraí, gente. É aqui, ó. Eu pulei 3 em vez de 2, por isso tá vendo como eu ficou mais espichadinho. Então, vou desmanchar aqui, então aqui, ó. Vou pular só 2, 1, 2. Aí, eu pulei os 2, vou vir e vou fazer 1, 2, 3, e aí, sim, eu faço 4. Aí, eu vou pular esse, vou vir pra esse fazendo um meio ponto alto, tá? Fiz o meio ponto alto, pulei 1, vou pular 1 de novo e vou pro próximo. Aí, eu vou fazer pontos baixos. Fazer 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Agora, eu vou fazer o outro canto, porque é um canto de cá, um de cá e um de cá, né? Então, vou fazer meu próximo canto. O canto é uma corrente, ó. E aí, eu vou fazer 2 pontos altos duplos, fechados juntos. Ó, eu até fiz errado, eu fechei ele inteiro, né? Então, não posso fechar. Então, laço. E aí, eu vou aqui, aí eu fecho todo mundo junto e vou fazer 3 correntes. Novamente, no mesmo espaço. Sem fechar, e a gente faz sempre 2 pontos altos juntos aqui. Faço uma corrente, aí aqui a gente olha bem para pular os pontos certinho, né? 1, 2, no terceiro ponto baixo, aí eu começo a fazer meus 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Pulo 1, vou fazer aqui, ó, em cima daquele ponto alto da carreira anterior, o meu ponto meio alto, pulo 1, volto e vou fazer aqui, ó, mais 4 pontos baixos, ponto em cima de ponto. Novamente é outro canto, então vamos lá. Vou pular 2, aí antes de pular vou fazer uma corrente. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos duplos, fechados juntos. 1, 2, 3. Novamente, 2 pontos altos duplos, fechados juntos. Eu vou fazer essa lateral aqui, mas é só seguir a lógica, ó. Então, uma corrente, pulo 1, 2. No terceiro, vamos aqui, 1, 2, 3, 4. Se aqui foi lateral, agora eu faço um esquema desse. Que aí, aqui eu vou fazer pulo 1 e faço meio ponto alto. Pulo outro, faço um ponto baixo. 2, 3, 4. 4, vou fazer uma corrente, vou dar 2 laçadas, vou pular 2. E aqui é o nosso último canto do square. Aí, vocês vão vendo que agora ele está ficando 1, 2, 3, quadradinho. Que ele vai tomando a forma. A gente fecha junto.
Agora, para finalizar, a gente vai finalizar do jeito que a gente... 3, 4. Aí, aqui eu vou pular um, vou fazer meu meio ponto alto. E aqui eu já tinha feito 4, então só vou vir aqui e vou fechar. Por incrível que pareça, meu fio praticamente acabou nesse detalhe aqui, que era um pontinho. Eu vou só vir aqui e puxar. E aí, eu vou fazer aquela fechadinha de corrente fake. Tá. Vou pegar uma agulha menor, que eu gosto de passar aqui por baixo. E aqui a gente já tem a nossa carreira, né? Aí a gente ajusta aqui depois, ó. Se a gente for ajustando bem, ó, ajustando bem a peça, a gente vai vendo aqui o quadradinho. A peça não vai ficar assim quando a gente vestir, ela vai ser assim. Isso aqui vai ficar no centro, tá vendo? Desse jeito aqui, ó, formando um losango. Então, aqui eu vou cortar, porque esse fio ficou bem grande, deixar só um pedacinho, né, pra arrematar depois. Aí, agora a gente vai pra próxima carreira do nosso square, né? Agora vai ser uma carreira só pra gente ajustar. E aí, depois os aumentos vão continuar só de cantinho. E aí, a gente vai fazer uma sequência de pontos diferentes, só pra ter um diferencial aí nessa peça nossa. Eu vou utilizar agora o cobre, né, o fio cobre. E a partir de agora, essas duas cores aqui não vão se repetir tanto. Vou ficar repetindo mais essas duas, tá? Mas aí vocês vão vendo aí, conforme vocês queiram, a sequência de cores. Então, tô fazendo aqui. E aqui a gente pode começar em qualquer ponto, né, que você quiser. Eu gosto de começar aqui, porque eu vou fechar... mas não faz muito... É porque se eu fosse fazer carreiras de uma cor só, várias carreiras de uma cor só, eu gosto de começar aqui, porque aí eu fecho sem ser concorrente. Mas, como eu vou ficar trocando de cor ao longo da peça, eu vou aí manipulando da forma que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui no mesmo lugar mesmo, para eu manter os fiozinhos no mesmo lugar. Aí, eu só vou dando uma ajustadinha aqui para ficar certinho. Vou fazer aqui minha uma corrente, aqui eu tenho um ponto alto. E aqui vai ser ponto sobre ponto. Tá vendo? Ó, ponto sobre ponto. E quando chega na corrente? Chegou na corrente, a gente vai fazer um ponto também, tá? Então, aqui, um ponto. Esse aqui foi fechado junto, então ele tem uma cabecinha só de ponto, então é um ponto aqui em cima. Aí, agora sim, aqui no leque, nesses laterais, a gente vai trabalhar 3 pontos. Então, 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntes e vou trabalhar aqui mais 3 pontos. Cabecinha do ponto, um ponto alto, espaço de uma corrente, um ponto alto. E aqui, a gente vai fazendo aqui ponto sobre ponto, tá? Só seguir, chegou no canto, faz 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E aqui vai fazendo ponto sobre ponto. E na corrente também tem um ponto, tá? Então, eu vou fazer e depois eu volto com vocês. Aqui eu já terminei a minha carreira. Eu vou cortar meu fio. Opa, a fita métrica veio junto. Aqui, e vou fazer novamente aquele fechamento aqui, ó. Aqui é a minha corrente, ó. Aqui no caso de ter uma corrente, ó, um ponto baixo, uma corrente, eu vou vir aqui na cabeça do ponto alto. Venho aqui, pego uma agulha menorzinha e puxo aqui pra finalizar aqui. Aí,
Aí a gente vai ajustando o square e ele vai ficando assim. O que eu vou fazer agora? Antes de eu continuar, porque eu tenho uma tendência, assim, a deixar para arrematar tudo no final, eu vou arrematar esses fios aqui primeiro, e aí depois eu volto fazendo a próxima carreira com vocês, tá? Pra ficar mais fácil aí de fazer na peça. Até agora, o nosso square tá com 15 centímetros, tá bom? Então, aqui, parte quadradinha, 15 centímetros. Então, aqui, ó, eu arrematei pra adiantar, né, um pouco. E aí, agora eu vou pegar aqui, eu gosto de pegar, vamos ver, aqui, ó, aqui eu coloquei minha agulha no ponto 10, tá? Contei aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e esse aqui é o 10º, então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então fica 9 pra cá e 9 pra cá, e aí no 10º eu vou colocar aqui o fio. Eu vou pegar a cor caqui, tá? De volta, fazer meu nozinho aqui. Pra começar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º ponto aqui da lateral, tá? Então, vou, ó, pra vocês verem bem, é o 10º ponto. A gente vai colocar aqui a agulha. E aqui eu vou puxar um pouco de fio, né? Porque senão não vou fazer meus pontos. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, uma corrente, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto. Sem corrente, sem nada, vou pro próximo espaço, vou fazer 2 pontos altos. Pulo um, vou pro próximo, vou fazer aqui 2 pontos altos, sem corrente, tava fazendo a corrente, mas não, não tem corrente. Então, a gente vai fazer assim, a lateral vai ser sempre assim. Então, a gente sempre vai fazer, pula um, 2 pontos no mesmo espaço. E nos cantos, sempre vai ser, sem corrente também, já vai direto. E aí, faz aqui 2 pontos altos, a gente vai fazer 2 correntes e 2 pontos altos, tá? E aqui a gente pula um, pula esse, vai pro próximo e vai voltar fazer aqui 2 pontos altos. E aqui pula um, vai pro próximo e faz aqui 2 pontos altos. A ideia é ir fazendo assim, tá? Por toda essa carreira. Então, é só vocês seguirem fazendo isso. No cantinho, faz um leque, tá? De 2 pontos altos. Na verdade, eu acho que pode ser até 3, porque aqui embaixo foi 3. Então, acho que a gente pode até, eu vou até desmanchar, então, aqui. Não, não vou desmanchar não, mas aí vocês vê como é que ficou o de vocês, e aí vocês podem fazer com 2 pontos altos ou 3. Esse aqui é porque esse espaço aqui é maior, né? Então, eu vou deixar esse aqui assim mesmo, tá? Então, eu vou pular um e vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, né? Um aumento de ponto alto, vamos assim dizer. Então, pula um e um aumento de ponto alto. E vai fazer isso até o final da carreira, tá? Então, sempre seguindo assim e no... Opa, tô fazendo até onde que não devia. E aí, prestem atenção para sempre tá pulando um, tá? Aqui, ó, sempre pula um e o cantinho faz o leque, tá? Eu vou fazer o meu, vocês façam de vocês. Aqui, ó, eu já fiz seguindo toda a lógica aí dos 2 pontos, tá vendo? E aí, a gente vê, ó, que sobra certinho a quantidade de pontos. Então, eu vou cortar pra gente trocar aqui a cor, tá? E pra gente ir pra próxima carreira. Então, aqui a gente ajusta um pouquinho. E aqui a gente, pelo menos no meu ponto, com essa agulha, né? E esse fio,
a gente tem aqui 17 centímetros. E eu vou fazer uma sequência de carreiras, e aí quando começar a repetir a sequência de carreiras, eu só vou explicar para vocês, e aí vocês vão seguindo a lógica, ok? Das carreiras. Então, aqui eu fiz essa carreira, agora a gente vai começar a próxima carreira com... Eu vou pegar essa cor aqui de novo, porque... Deixa eu ver aqui. É porque é a cor que eu tenho... São as cores que eu tenho mais, que é essa e o caqui, né? São as cores que eu tenho mais. Então, eu acho que eu vou usar mais dessa aqui. Se bem que essa aqui tem um tanto bom ainda, o porcelana, né? Mas eu tô achando que eu vou usar aqui o caqui. Então, aqui eu decidi usar a cor, o caqui, não, gente, o cobre. O cobre. E essa carreira, ela vai ser uma carreira bem de boa. Vou pegar aqui onde que eu tava finalizando, pra poder arrematar mais fácil depois. Então, deixa eu até puxar esse fio pro lado de cá, que ele já fica firme. Então, aqui eu vou seguir fazendo pontos baixos, tá? Então, é só a gente vir fazendo aqui os pontos baixos. Vou prender alguns pontos aqui. Dar uma ajeitadinha aqui no fio pra ajustar bem esse aqui certinho. Então, vou prender aqui. E vou fazer aqui pontos baixos, tá? Opa. Então, eu vou fazer aqui. E aí, a ideia é fazer ponto baixo sobre cada ponto alto. E chegou aqui no espaço de duas correntes, a gente vai fazer como se fosse um leque, só que com corrente, ou com ponto baixo. Então, 2 pontos baixos, 2 correntes, e volta no mesmo espaço e faz aqui 2 pontos baixos. E aí, depois segue fazendo ponto sob ponto. Opa, gente, meu fio tá meio embolado. Então, aqui agora é só seguir fazendo ponto baixo, normalmente, e aí eu vou fazer os meus e quando eu finalizar eu volto aqui com vocês. Aqui agora eu vou pegar o caqui novamente. E agora vamos começar a nossa próxima carreira. Aqui eu vou começar no ponto 12. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ó, deixa o marcador aqui para vocês verem que esse é o ponto 12. Vou começar nele. Então, vou tirar aqui, vou fazer aqui. Ah, eu voltei com a carreira de ponto baixo pronta, tá? E finalizada, porque eu já tô arrematando. Mas aí vocês já entenderam como é que faz. Então, vou vir aqui no ponto 12, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, e vou voltar nele e vou fazer aqui mais 2 pontos baixos, tá? Sem corrente nenhuma, vou pular 2, vou pro próximo, e aí eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. Novamente, 1, 2, no próximo, vou fazer 3 pontos altos no espaço. E aqui a gente vai pular 2 e vai fazer um aumento de 3 pontos no mesmo espaço, tá? A parte da lateral vai ser assim. Pulou 2, ó. 2 e 3. E aqui vocês estão vendo, ó, que vai batendo certinho a conta. Que aqui vai sobrar 2. Então, agora eu venho pro espaço e vou fazer 3 pontos. Vou fazer 2 correntes e volto no espaço de 2 correntes e faço mais 3 pontos altos.
E aí, agora é continuar seguindo a lógica daqui. Então, aqui eu vou pular 1, 2. No terceiro, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. Pulo 1, 2 e vou fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. E aí, a gente vai seguindo assim por toda a volta, até chegar aqui, corta, finaliza com a correntinha fake e vai pra próxima cor. Se você estiver trocando de cor, né? Se você estiver fazendo com a mesma cor, você não precisa de fazer isso, é só continuar seguindo aí as carreiras. Então, eu vou fazer o meu e depois eu volto aqui pra gente começar a próxima carreira. Agora que a gente finalizou a carreira, e aí agora eu vou fazer uma carreira só de ponto sobre ponto. Coloco aqui meu ponto em qualquer lugar, e aí eu faço uma corrente, e aí eu vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Aqui essa cor eu voltei pra cor cobre, tá? Então, tô fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Opa. E vai chegar ali no canto e a gente vai fazer a mesma ideia dessa carreira aqui. Então, ó, não tem segredo essa carreira. E aí, vai fazendo aqui. Ó, aí chegou no espaço de 2 correntes. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Aí eu vou fazer 2 correntes e volto e faço 3 pontos altos novamente. E aí, volto fazendo aqui ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer o meu, vocês sigam aí fazendo de vocês, e chega aqui e finaliza do mesmo jeito, e a gente tem mais uma carreira finalizada, e aí vamos para a próxima. Aqui eu já terminei a nossa carreira, e aqui, ó, a gente já pode ver a medida que está. Assim, tá com 24 centímetros, e quando a gente faz assim, tá com 33 centímetros, porque é assim que a peça vai ficar. Então, se a pessoa tem um busto aí, que isso aqui já cobre, ok, tá? Se não, a gente vai andar um pouquinho mais. Lembrando que a peça vai fazer isso aqui, ó, vai ajustar. Então, ela vai crescer mais um pouquinho, só dessa puxadinha aqui foi 35 centímetros, tá? E ela tá até o centro com uma altura de 17 centímetros, mais ou menos, tá? Isso aqui que eu tava falando que era relevante. Dependendo da altura que você quer que sua peça fique, você vai ter que começar a fazer a carreira ficar reta aqui em cima. Ficar reta aqui em cima, né? Mas, por exemplo, pro meu tamanho, eu vou fazer até a parte do pescoço. Eu ainda preciso uns 28 centímetros para eu começar a fazer ficar reto, dependendo da altura que eu quero. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho 18 mais 10 centímetros. Se você, do pescoço até abaixo do seio, vamos pegar, cadê meu bonequinho? Tá aqui. Do pescoço, aqui assim, até aqui, já deu o que você precisa. Você passa o vídeo pra frente e vê como é que vai sendo as carreiras aqui pra ficar reta, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho mais e pra poder continuar fazendo a minha peça, ok? Agora eu vou fazer com a cor porcelana, tá? Vou pegar o porcelana aqui. Opa, deu uma enrolada ali no meu fio. Então, vou começar com porcelana e vai ser uma carreira
toda de pontos baixos, e aqui no meio eu vou ter 2 pontos baixos, tá? Então, vai ser uma carreira só de pontos baixos, e eu vou ter 2 pontos baixos separados com 2 correntes aqui. Não vai ser 3, igual foram essas duas aqui, tá bom? Então, é só seguir aí. E a partir desse momento, a lógica meio que começa a aparecer, tá? Das carreiras, comparada a essas aqui. Então, aqui tá vendo que aqui é ponto baixo? Então, a gente vai começar a fazer uma carreira de ponto baixo. Então, é só ir seguindo a lógica a partir desse momento. Vou colocar aqui no meio, tá? Se chegou aqui a peça, já deu o seu tamanho, aí você pode parar. Porque, igual eu falei, tem alguns tamanhos que a peça você vai conseguir fazer ela assim certinha, retinha, e vai tampar o busto corretamente. E tem alguns tamanhos que não vão dar, né? Vai ficar faltando aqui assim de lado, né? Aqui assim de lado. Então, fique atenta a isso. Às vezes a sua peça você consegue fazer um losango, às vezes não. Então, eu vou fazer aqui pontos baixos. Essa carreira aqui vai ser desse jeito, seguindo aqui com pontos baixos. Opa. Eu gosto de deixar uma parte por baixo do fio e outra não, para na hora de arrematar aqui, eu vou ter que desmanchar, porque meu fio deu um nozinho, e eu não quero ficar com esse nó na peça, né? Já que não tem no novelo. Lembrando que às vezes o novelo vem com um nozinho, né, gente? Mas esse aqui não veio, então vou aproveitar e desfiz o nó um pouquinho. Então, é só a gente seguir aqui fazendo pontos baixos em cima de cada ponto. Ponto baixo, e vai seguindo aqui fazendo ponto baixo. E aí aqui, ó, eu já cheguei aqui, e aí eu fiz ponto baixo, vou chegar aqui no espaço de 2 correntes, vou fazer 2 pontos baixos, 2 correntes, e vou vir aqui, volto e faço 2 pontos baixos, tá? E aí, a gente vai fazendo ponto baixo em cima de cada pontinho aqui alto, tá? E vai só seguindo essa lógica aqui pra frente. Então, aqui não tem mais segredo, tá? Só seguir, e aí eu vou finalizar minha carreira e depois eu volto com a próxima carreira com vocês, tá bom? Voltei aqui, vou fazer aqui, vou colocar aqui meu fio em qualquer lado, tá? E agora a gente vai fazer uma carreira aqui, exatamente igual a de baixo, tá? É só seguir a mesma lógica da anterior, tá? E aqui, fazer aqui dois pontos, 2 correntes, exatamente igual a carreira de baixo, tá? Essa parte aqui. E aí, eu vou fazer mais uma, aqui eu tô fazendo com militar, aí eu vou fazer mais uma na cor da carreira anterior, que é esse, o porcelana, igualzinha também, eu vou fazer esse bloquinho aqui de 3 carreiras. Lembrando que, se você já chegou no tamanho que você quer deixar aqui a parte reta, acompanha mais para frente, que o meu ainda não chegou no tamanho, onde que eu vou deixar isso aqui um pouco reto para cobrir a lateral. Então, vá me acompanhando para você ver aí. E se você chegou, agora eu preciso de cobrir um pouquinho mais aqui as laterais. Então, passa o vídeo para frente para você ver como é que faz, tá? Quem não chegou nesse tamanho, continua aqui seguindo a lógica que a gente vai fazer. E quando chegar na parte de fazer aqui assim reto, vocês fazem comigo, tá? Esse tamanho que tá aqui, desse jeito que tá, seguindo aqui a forma de losango mesmo, tá quase dando no meu manequim ali, que ele é um manequim que tem pouco volume de busto, e ele é de 90 centímetros a circunferência. E aí eu vou falando pra vocês, porque no meu manequim, eu não vou precisar de fazer aqui em cima reto. Eu posso deixar aqui como
o triângulo normal e não vai ficar sobrando tanto aqui, tá? Lembrando que eu faço uma carreira de acabamento com uma agulha menor também, para deixar um pouquinho mais firme, tá? E também a gente pode fazer outra parte de acabamento, usando elástico, colocando elástico, para deixar aqui assim, não tão larguinho. Então, façam aí essa carreira e mais uma que é igual à anterior. Essas 3 vão ser iguais. Fazendo elas, depois eu volto com vocês. Aqui eu já finalizei aquela sequência que eu falei aqui, ó, das 3 carreiras iguais. E aí eu vim mostrar para vocês que para um tamanho P, PP, chegando no M aí com menos busto, esse busto de costureira aqui, ó, ele deu, ó, a lateral aqui certinho, ele tem 90 centímetros, então ele dá o tamanho de uma pessoa assim com menos busto, legal, e dá a peça certinha, tá vendo? Até um tamanho M aí. Eu creio que fique legal desse jeito aqui, tá bom? Então, por exemplo, se você estiver fazendo tamanho com barroco e quiser terminar aqui, se a sua peça for um P ou um M, fica bem legal. Aqui vai servir P e M, tá? Porque aqui, ó, tá vendo onde que tá aqui na lateral do... Ó, o busto de costureiro tem bem essa divisão. Tá chegando aqui, ó, tampou bem a lateral do busto, tá? Então, aqui, e ainda vai ter a cordinha para fazer a amarração. Então, eu acredito, assim, que se você estiver fazendo um tamanho menor, compensa terminar aqui nessas carreiras, tá? Aqui eu vou pegar meu fio cobre, tá? E vou fazer uma carreira de pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui, coloquei bem aqui no início mesmo, sem problema, né? Meus pontos altos. Então, a carreira vai ser só assim, de pontos altos, tá? E aqui, no final, a gente vai fazer 3 pontos altos na hora que chegar aqui na correntinha. Então, é só ir fazendo aí ponto alto na lateral, em cima de cada ponto. Chegando lá no espaço de 2 correntes, a gente vai fazer 3 pontos. Então, vou fazer o meu, já volto. Só pra vocês verem, ó, cheguei aqui, fiz aqui em cima dos meus pontos baixos. E aí, aqui, eu vou fazer, ó, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. E volto no espaço e faço 3 pontos altos. Meu fio tá no final, aí ele tá bem emboladinho ali, gente. E aí, agora, é só continuar aqui, ó. Seguindo normalmente. Então, aí, vocês vão seguir, chegando no final, a gente corta o fio, encerra a carreira para começar a próxima. Então, eu vou fazer o meu, e aí vocês fazem o de vocês. Aqui, pessoal, eu ia fazer uma carreira com esse aqui em ponto alto, fazendo de 2 em 2 aqui, né? Só que eu fui medir aqui, e aí eu observei uma coisa, ó. De uma pontinha à outra pontinha, eu já tenho 47 centímetros. E de uma lateral a outra lateral, eu preciso de mais ou menos 52 centímetros. Se eu continuar fazendo isso, vai ficar sobrando aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a parte reta agora. E aqui, ó, se a gente medir da pontinha até o meio, eu tenho 23 centímetros. 23 centímetros aqui. Então, vamos considerar aí que quando a gente for medir,
a gente vai tirar sempre 2 centímetros dessa medida daqui até aqui, sem ser muito baixo, a gente vai tirar 2 centímetros, tá? Então, agora, a gente vai começar a fazer a lateral. Vou pegar aqui minha agulha. E aí, a lateral, a gente vai começar aqui no cantinho, tá? Só pegar aqui, ó. A gente vai começar bem aqui em cima, tá? Sempre na onde que tem as correntinhas. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo e vai subir uma, duas, 3 correntes. Aí, subiu 3 correntes, a gente vai ver uma, duas, no terceiro aqui, como que vai ficar a altura. Se precisar de tirar a corrente, a gente tira, se precisar de repor, a gente repõe. Ó, aqui tá vendo que eu consegui, na hora que eu coloco a peça, ficou reto? Então, aqui, a gente já vê que deu a altura. Um ponto baixo mais 3 correntes. E aí, eu pulei 2. Agora, a gente vai seguir fazendo pontos altos, tá? Normalmente, até chegar aqui, faltando 3 pontos para finalizar a carreira. E aqui, nos espaços de 2 correntes, em vez de 3 pontos altos e 2 correntes, 3 pontos altos, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, ok? Então, vai seguir fazendo ponto sobre ponto, chegou aqui, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Em cada cantinho desses, né? Então, vão ser 3 cantos, que é um quadrado, né? Que vão ficar desse jeito. E na hora que chegar aqui, eu vou voltar com vocês para a gente finalizar, faltando 3 pontos para finalizar a carreira. Aqui, ó, já cheguei aqui no final, tá? Aí agora, no final, a gente vai fazer uma, duas, 3 correntinhas e vai pular 1, 2 e vai fazer um ponto baixo aqui. Fez um ponto baixo, vou fazer 2 correntes e aí eu vou finalizar bem aqui. Aí eu vou cortar meu fio. Cortei. Vou pegar uma agulha aqui menor. Eu só vou jogar aqui mesmo, tá? Só pra passar. E aí, depois eu volto aqui, aquele fechamento invisível, só que na corrente, tá? E aqui, ficou assim. 3 de cá, 1, 2, 3 e um ponto baixo. 1, 2, 3 e um ponto baixo. E aqui, ó, fica assim. Se a gente olha bem como que vai ficando reto. A próxima carreira vai ser a carreira... Aí aqui, né, vai ser na cor cobre. Já fiz meu nozinho aqui. Aí aqui vai ser o seguinte. Aqui a gente fez ponto alto. Essa carreira vai ser de ponto baixo. E na carreira de ponto alto, a gente fez um ponto baixo, 3 correntes, né? Pra peça ir ficando um pouco mais reta aqui, né? Aqui a gente pulou 2 pontos na de ponto alto. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo, vai subir 2 correntes, e aí vai pular um ponto só e no próximo vai fazer um ponto baixo. Só que aqui tem um detalhe, eu vou olhar. Aqui, ó. Ficou retinho, tá vendo? Como ficou retinho, aí eu vou deixar 2 correntes, um ponto baixo e 2 correntes. Se não tivesse ficado retinho, eu ia tirar uma corrente e fazer aqui outro, ou fazer uma corrente só e pulando aqui um ponto. Mas aqui 2 correntes ficou legal, então eu vou fazer assim. E aí agora é seguir fazendo ponto baixo em cima de cada um aqui, porque a ideia é que a peça vai ficando mais retinha. Se eu pular 2, vai vir muito pra cá. E como o ponto é menor, não é ponto alto, é ponto baixo, ele vai dar uma diferença. Aquela, porque eu fiz, gente, deu errado, então, é por isso. Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui todo em ponto baixo, chegou aqui, eu faço 2 pontos baixos, 2 correntes, 2 pontos baixos, e volto fazendo ponto baixo, até chegar aqui no final. Aí, chegando aqui no final, eu vou deixar 2 pontos, porque eu vou pular só um,
e faço do mesmo jeito que eu fiz daqui. Então, eu vou fazer a minha carreira e vocês fazem a de vocês aí. Aqui, gente, ó, eu já cheguei no final, aqui, ó, tá faltando exatamente um ponto para eu pular e um ponto para fazer. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes, vou fazer meu ponto baixo e aqui já vou finalizar, tá? Aqui eu já finalizei. E aí, vai ficando assim. Agora, a gente vai pegar outra cor. Então, eu vou pegar aqui, opa, essa aqui é a cor caqui. E aí, agora é seguir a lógica, e ir fazendo assim, até você alcançar aí o tamanho que precisa para cobrir ali a base do seio certinho, tá? Então, aqui eu fiz um ponto baixo, 1, 2, 3. Vou pular 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto alto. E aqui, gente, ó, tá vendo como vai ficando? Então, você vai fazer o que na sequência? Quando você for fazer a carreira de ponto baixo, se você estiver repetindo essa sequência aqui, simplesmente você vai fazer aqui, vai pular um ponto, vai fazer 2 correntes. E aí pula um ponto. Se você vai fazer uma carreira de ponto alto, você vai fazer um ponto baixo, vai fazer 3 correntes e vai pular 2 pontos. E chegando no final é a mesma coisa. Eu vou seguir aqui até o tamanho mais ou menos que eu quero fazer e tudo para chegar no meu tamanho. E aí, na hora que eu terminar, eu venho e mostro para vocês aqui quantas carreiras que eu fiz, tudo certinho. Então, aqui, gente, ó, eu já fiz aqui a sequência, tá? Eu fiz aqui seguindo a mesma lógica daqui, e aqui eu parei na verde, e aí não mudou, só fui reduzindo aqui. E aí, eu vou fazer a última carreira da peça com essa cor aqui, que é o porcelana, pra gente fazer aqui já a parte de começar o acabamento. Aqui não vai mudar muita coisa, tá? Não vai ter coisa assim. A gente vai fazer pontos baixos, então peguei aqui, vou começar aqui, ó. Aí aqui eu já começo aqui também, no mesmo pontinho. Vou aqui, aí aqui a gente vai fazendo pontos baixos. Fazendo ponto baixo. Eu vou fazendo ponto baixo, e aí, na hora que chegar aqui no leque, aí a gente tem que ficar atento, ó, à disposição da peça. Aqui é a parte superior, tá vendo? Né? Então, vamos aqui, parte superior, onde vai ser. Então, esse primeiro lado aqui, ele vai ser um lado que vai ter amarração. Então, nesse primeiro lado, a gente vai fazer, em vez de 2, a gente vai fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Aí, a gente vai pro bico, que é referente a esse aqui. Que é esse aqui. Aqui, a gente vai fazer só 2 pontos baixos dentro, 2 ou 3 pontos baixos. Você vê o que é melhor para você. 2 ou 3 pontos baixos aqui dentro do espaço de 2 correntes, depois volta fazendo ponto baixo e chega de cá, a gente vai repetir o que a gente fez do outro lado de lá. Um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer o meu, vocês façam o seu, porque eu vou fazer, como é só isso que muda, acho que fica bem simples. Então, faz ponto baixo, chega aqui, vai fazer um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, uma vez, né? Porque aqui, ó, parte superior, primeiro lado. Aí, o que é o centro. Aí, vai fazer 2 ou 3 pontos baixos dentro das 2 correntes e do lado de cá vai repetir. Vocês vão fazer ponto baixo, aí chegando aqui eu vou voltar com vocês pra gente continuar aqui essa parte de acabamento, pra gente poder fazer essa parte aqui. Aqui, pessoal, eu fiz conforme eu falei pra vocês. Então, a gente olha aqui, ó, ficou um ponto, 2 correntes e um ponto. E aqui no de baixo ficou 2 pontos, tá vendo? No espaço, certinho. E do outro lado ficou desse jeito também. Agora, a gente chegou aqui nessa parte, que é eu falo reta, mas ela não fica 100% reta, né?
Então, aqui, tem vários fios para arrematar, mas eu não vou arrematar agora. E aí, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui é o meu último ponto, então eu vou fazer mais um ponto dentro dele, tá? Porque aqui a gente começou em cima e aqui dentro a gente vai terminar com mais um ponto, tá bom? Então, aqui tem duas correntes. Eu vou fazer uma, duas. Aqui, eu vou pegar no meio, ó, bem no meio do ponto baixo mesmo, bem no meio, e vou fazer outro ponto baixo. Aí, aqui tem essas duas correntes, né? Aí, eu venho pro lado de cá e, ó, aqui é ponto baixo, então é duas correntes. Então, dois. Se você não gostar, tá vendo que ficou assim? Você pode vir e fazer isso aqui também, ó. Pode vir direto e puxar aqui e fazer por cima, mas não vai dar tanta diferença, né? Então, acho melhor fazer assim em cima mesmo. Talvez o melhor era nem ter terminado, era começado direto, mas... Ok, um ponto baixo bem em cima, aqui no meio do ponto, vem aqui. Aqui é duas correntes também. Aí, a gente faz em cima aqui também, ó, do próximo, aqui, quando é ponto baixo, a gente vai fazer desse jeito, tá? Aí, quando muda o ponto, é outro jeito. Então, mais um ponto baixo. Agora, a gente chegou aqui, ó, que é aquele espaço de 3 correntes. Aí, aqui, a gente vai fazer... Eu vou jogar esse fiozinho pra trás. Fiz um, fiz dois e fiz três. Isso aqui é só ir seguindo a lógica da onde que é 3 correntes e 2. E sempre, aqui ó, aqui é o ponto baixo, sempre bem no meio do ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Esse aqui não pegou tanto, deixa eu pegar direitinho, pra ele ficar bem firme. Então, aqui, um ponto baixo. Ó, aqui voltou a ser 2 correntes. Então, vou pro espaço, faço uma, duas. Soltar um pouco de fio. Fiz essas duas, novamente, a gente vem aqui, ó. Como eu não arrematei, tem esses fiozinhos aqui que às vezes dão uma atrapalhadinha, mas não dá nada não. Então, aqui, ó, bem no meio desse ponto baixo, eu vou e faço outro ponto baixo. Analisando bem, pra ficar melhor, às vezes o ideal seria que aqui fosse ponto baixíssimo, tá? Pra ficar mais retinha. Tá vendo que ela não vai ficar retinha? Talvez se fosse ponto baixo, tinha ficado um pouco baixíssimo, tinha ficado um pouco melhor nessa parte. Aí, vocês podem testar aí. Então, fiz isso. Agora, eu vou pra carreira aqui, que são 3 correntes, que aí é ponto alto. Então, eu vou vir e vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. No meio do ponto baixo, a gente faz ponto baixo. Aqui, ó, a gente tem uma, duas, 3 correntes. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Na verdade, esse aqui, ó, acho que 3 não vai ficar muito bom. Então, a gente vai pegar aqui e vai fazer 2 só. Se o seu com 3 ficar bom, você faça 3 nesse canto, ó. Mas aqui, tá vendo que pra mim ficou melhor 2. E aí, no meio do ponto, ó, novamente. Aqui é 3 correntes, aí a gente vem e vai fazer 3 pontos baixos. 2 e 3. Aí, aqui a gente começa um pouquinho do lado oposto. Aí, no meio do ponto baixo, aqui a gente faz um ponto baixo. Aqui é 2 correntes, então a gente vai fazer 2 correntes. Aqui em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Aqui são 3, então, deixa eu jogar isso pra lá. A gente vai fazer 3, 1, 2 e 3. Em cima aqui do ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. Aqui, no espaço de 2, 2.
Então, assim, é só replicar o de um lado pro outro, ponto baixo. Aqui tem 2, então a gente vai fazer 2, e para encerrar, a gente vai vir nesse aqui e vai fazer mais um. Então, aqui, ó, fica assim. Tá vendo que não fica 100% retinho aqui, nessa parte de cima? Tá vendo? Só para vocês verem, não fica aquela bem retinho, tá? Aqui. Aí, aqui, você tem a opção de terminar, deixar assim, ou tem a opção de fazer um acabamento aqui, um a mais nessa parte aqui de cima. Eu vou fazer um acabamento a mais, aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou vir aqui, ó, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, agora eu vou fazer o ponto caranguejo. Dou a altura e vou, ó, vir pra esse ponto de trás. Tá vendo aqui? Eu fechei com baixíssimo, né? Então, vou vir aqui, ó, no ponto de trás. Fiz isso e vou puxar aqui. E aí, eu dou a altura e faço o ponto baixo, ó. Então, é sempre assim, ó, ponto de trás e ponto baixo. É um ponto baixo, só que aí você vai fazer pegando no ponto de trás, tá vendo? Aí ele vai ficando com essa torção, que eu acho que dá um charme aqui pra essa parte de acabamento, já que ela não é uma parte que tá tão retinha, aí traz um ar aqui um pouquinho mais diferenciado pra nossa peça, tá? Então, aqui, ó, vou fazendo assim, ponto baixo, e vou voltando aqui. Aqui, se você quisesse pegar e subir seu cordão de corrente aqui nesse ponto já, para fazer a amarração das costas, você já poderia subir e finalizar. Porém, eu vou fazer o cordão de correntes dessa peça separado, porque se eu precisar de reduzir o tamanho dessa peça no futuro, não vai estar o cordão de corrente aqui. Eu vou até, vamos terminar aqui, eu vou explicar como é que vocês podem fazer o cordão de corrente, tipo, terminando, antes mesmo de finalizar aqui, ó, ponto de baixo daqui. Vou pegar uma outra peça que tem pra mostrar pra vocês. Eu vou fazendo meu ponto caranguejo, e aí eu chego aqui, eu finalizo e a gente volta. Ó, aqui eu fiz, tá vendo que eu cheguei aqui, ó, bem no finalzinho. Aí aqui a gente só vai fazer isso aqui, ó, um ponto baixíssimo pra finalizar. Na verdade, nem precisa de ser um ponto baixíssimo. A gente vai pegar o fio aqui, ó, corta com o que dê pra arrematar. E aí, a gente vem aqui e faz assim, ó. E faz tipo aquela corrente fake. Só que aí, ao invés da gente voltar, tá vendo? A gente volta aqui por baixo, ó, das duas alcinhas. Então, aqui, prontinho. E aqui a gente tá finalizado aqui, ó. Aqui, gente, vocês percebem que parece que tem um lado que tá um pouquinho maior aqui, mas é porque eu fui colocar no corpo e aí eu estiquei o crochê, eu estiquei mais de um lado do que do outro, tá? Então, vocês têm que ficar atento a isso. Se ficar puxando e puxar mais de um lado que o outro, vai coisando, mas depois ele vai ajustando ao corpo. Fiz aqui, olha como esse acabamento ficou um pouco mais rústico também, porque essa peça aqui acaba que ela é mais rústica, né? Pelo fio ser mais grosso e tudo. Então, aqui, agora, é o quê? Fazer um cordão de correntes aí. Se você quiser fazer um só, eu recomendo que você faça em torno de 2 metros de correntinha. E aí, depois, você faça... Ou você faz... Se você for um tamanho pequeno, PM, e não tem tanto busto, eu recomendo fazer aí os 2 metros. Pode ser só correntinha. Para quem tem o busto maior, eu recomendo que faça aqui assim, ó, ponto baixo, tá? No cordão de correntinhas, tá? E aí, vocês fazem aí conforme vocês queiram esse cordão. Eu vou mostrar aqui, nessa peça, que ela tem o mesmo estilo, ó, tá vendo? Mesmo estilo. Só que aqui ela é meio contínua, né? E aí, eu vou mostrar aqui como é que vocês podem, se vocês já quiserem subir ali antes de... Sem fazer a carreira de ponto... Gente,
ponto caranguejo, e se vocês quiserem já pegar e subir direto. O que vocês vão fazer? Vocês vão começar daquele jeito lá, faz ponto baixo, tudo certinho. Chegou aqui no último ponto, o que vocês vão fazer? Vocês já vão subir aí o cordão de corrente de vocês, tipo de 1,5 m, 2 metros, aí vocês verem como é que vai ser, como é que vocês vão precisar aí. Assim, eu acredito que pro tamanho P, talvez 1,5 m, aí dê certo. Eu gosto de deixar assim, um cordão bem grandão, para ter espaço para fazer amarrações diferentes nas costas, tá? Aí vocês podem fazer isso, já sobe lá. Aí depois vocês voltam fazendo ponto baixo em todo o cordão de correntinha que vocês fizeram, que a gente olha aqui, ó. Meu Deus, deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Aí eu fiz as correntinhas, depois eu virei e vim fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Aí chegou aqui, aí eu fiz um ponto baixo em cima do ponto baixo que eu usei para subir as correntes, tá vendo? E aí eu vim fazendo os pontos baixos aqui, cheguei aqui, subi o cordão de corrente de novo, com a mesma quantidade. Aí aqui, ó, entra o que da questão. Aqui você tem que fazer a mesma quantidade de correntes que você fez desse outro lado. Aí eu subi, depois voltei, fazendo ponto baixo e finalizei aqui, já no início. Então, vocês têm aí essas duas opções para você fazer. Então, vocês podem seguir aí conforme vocês quiserem. Eu medi aqui, mais ou menos, só para dar uma ideia para vocês, no caso dessa peça aqui, lembrando que aqui é tamanho GG. Eu fiz um cordão de correntes de 1,75 m, tá? Para cada lado da peça. Eu fiz 1,75 m para essa peça aqui em específico. Então, e aí ele fica bem grandão mesmo. Então, assim, vocês podem fazer aí pro tamanho... E aqui, lembrando que aqui tem uma amarração diferente, tá, gente? Aqui, ó. Vamos deixar aqui, ó, pra vocês verem. Ó, essa amarração aqui, ela é um pouco diferente, que aí ela dá uma amarração maior. Vamos subir aqui um pouquinho a câmera aqui, ó. Começa aqui, aí aqui, ó, a gente faz um X, tá vendo? Fez o X, eu venho aqui, passo aqui, e aí eu venho aqui pro outro lado e volto. Que aí ela tem meio que, ó, deixa eu deixar aqui pra vocês verem mais ou menos. Deixa eu dar uma fechada na peça, que aí vocês têm uma noção melhor aí. Eu acho que eu fiz uma bagunça em algum momento aqui. Não, agora foi, ó. Que aí ela fica aqui assim, um X nas costas, em cima, e ela ainda tem um X aqui embaixo, tá vendo? E aí eu tenho isso aqui ainda pra amarrar. Então, tipo assim, fica um X aqui e um X aqui. Ou seja, vai depender muito da amarração que vocês querem, a quantidade aí de correntes e de metro. Então, nesse lado aqui eu fiz 1,75 para cada lado para fazer a amarração. Vocês podem fazer isso se vocês forem seguir direto, mas se vocês for usarem um cordão separado e um cordão só, por exemplo, para fazer a amarração, para passar aqui, aí passar nas costas e depois passar aqui, desses lados, aí tem que pensar no cordão de 2 metros mais ou menos, tá? Eu vou fazer o meu, e aí depois eu volto aqui pra falar pra vocês qual foi o tamanho que eu fiz, mais ou menos, pra terem uma ideia. Aqui eu fiz 1,90 m de correntinha, e aí tem a opção da gente fazer voltando aqui, fazendo ponto baixo, né, igual eu comentei, ou a gente voltar aqui, ó, vem na primeira e vai fazendo ponto... Opa, na primeira não, gente. Vem aqui na segunda corrente e aí vem fazendo pontos baixíssimos. Eu vou fazer alguns aqui só para vocês verem, que fica um pouco mais grosso, só que não tão grosso como o ponto baixo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, para vocês verem, tá vendo, ó? Fica um pouco mais grosso, mas não tanto. Fica mais delicado. Então, eu vou fazer o meu e aí vocês podem fazer conforme vocês desejarem o de vocês. E agora, a nossa peça tá finalizada. Como eu falei pra vocês, eu fiz aqui um cordão de correntinhas, tá? E pode ser feito passando ponto baixo ou ponto baixíssimo, fica a critério de vocês, como eu mostrei no vídeo. E eu fiz assim a amarração dessa forma.
tá? Aqui nas costas, né? Então aqui eu fiz essa amarração, traçando assim. Por isso que eu fiz só um cordão, que foi mais ou menos ali 2 metros de cordão, pra eu conseguir fazer toda essa amarração. Como vocês podem ver, não sobrou muito aqui questão do cordão. Então, se vocês quiserem fazer mais passadas, tipo aqui, recomendo que façam um cordão maior, tá bom? Pra isso. E eu vou deixar aí no final algumas fotinhas da nossa blusa. E até a próxima!